Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, muito boa noite. Com alegria nós nos reunimos na casa do nosso Deus para prestar-lhe culto de adoração, hoje de maneira especial, rendendo graças a Deus porque Ele tem atendido as nossas orações, Ele nos tem concedido graças, principalmente na área da saúde. Nós queremos lembrar hoje, queridos que pediram a intercessão da igreja, que têm orado também a Deus e que têm sido atendidos nas suas preces, recebendo a cura, recebendo melhoras, recebendo o cuidado do nosso Deus, e por isso estamos alegres. Então eu convido os irmãos a ficarmos de pé, a darmos início à nossa celebração, ao nosso culto dos sinos, a este culto de ação de graças ao nosso Deus, e nós vamos iniciar fazendo a leitura responsiva do Salmo 91. Hoje, em especial, nós vamos ter, esse texto será projetado, para facilitar para os nossos visitantes também, o texto será projetado, Salmo 91, os versos 9 a 16, eu começo lendo os versos ímpares, os irmãos respondem com os versos pares que estão em negrito na projeção. Louvemos ao nosso Deus na leitura da sua palavra. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em teu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida honra o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Amém. Confiados nessa verdade, nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino 161, Deus cuidará de ti. Abençoa
Pai bondoso, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu cuidado. Nós estamos gratos hoje pelo Teu cuidado, ó Deus, gratos porque o Senhor tem atendido as nossas súplicas, tem nos visitado nas nossas enfermidades, nas nossas aflições e tem nos dado o livramento, ó Pai. Muito obrigado por isso, aceita o nosso louvor e a nossa ação de graças, neste momento em que nos reunimos em Teu nome. Perdoa também os nossos pecados, purifica as nossas mãos e os nossos lábios, para que possamos Te render louvor que Te seja agradável. Ó Deus, seja o Teu nome glorificado nesta noite, aceita mais uma vez a nossa gratidão, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Perdoados os nossos pecados, temos a oportunidade de estender a paz que Deus nos dá, a paz que nós temos com Ele, ao nosso próximo. Enquanto o Ministério de Louvor se coloca à frente, nós nos saudamos com a paz do Senhor. Graças e paz, irmãos, boa noite. A palavra do Senhor diz que quando nós louvamos, toda ansiedade se vai. E também diz que quando nós louvamos, as cadeias se rompem e as muralhas se caem. Então eu gostaria de convidar a amada igreja para estar louvando a nosso Deus, para estar se colocando em pé, aqueles que conseguirem também, e para nesse momento estar louvando o nosso Deus em espírito e em verdade. Sai de tua tenda, ó filho
Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
adorassem uma imagem de ouro. E eles não adoraram, foram lançados numa fornalha de fogo. Mas qual foi a surpresa? Dentro daquela fornalha apareceu um quarto homem que os livrava. Paulo e Silas também foram maltratados e presos, injustamente, mas não perderam o ânimo. Dentro da prisão continuaram a proclamar
Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus no Salmo 116. Salmo 116. Os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias ou pela projeção, o texto será projetado também. Ouçamos a palavra do Senhor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a tua glória às nações, sustenta as obras da tua misericórdia, de modo que a tua igreja em todo o mundo persevere com fé inabalável na confissão do teu nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Quem que a gente chama na hora do aperto? Quem que a gente chama na hora do aperto? Desde pequenos, nós tendemos a chamar a pessoa em quem a gente tem mais confiança. Então, de pequenininho, quando a situação aperta, o que é a primeira coisa que a gente fala? Eu quero a minha mãe. Quem a gente chama na hora do aperto? Nós estamos num país de tradição católica, então é muito comum na hora de um susto, na hora de um aperto, você escutar uma pessoa, às vezes até uma pessoa de berço evangélico, dizendo, Nossa Senhora. Mas por certo, na hora do aperto e na hora que talvez nos faltem palavras, inclusive para falar direito, para parar e fazer uma oração, a melhor coisa a fazer na hora do aperto seja rogar ao nosso Deus, rogar ao nosso Pai Celeste. Então, embora tenha gente que diga que é chamar o nome de Deus em vão, eu acho que não. Eu acho que na hora do aperto, se a gente falar, meu Deus do céu, a gente está orando. Pelo susto, pela pessoa que está ali passando um aperto, pelo que quer que seja. Se o nosso coração estiver realmente posto nisso, se a gente não estiver usando como se fosse vírgula, está muito bem a gente dizer, meu Deus do céu. Nós estamos num salmo de ação de graças, é isso que diz o título que a Sociedade Bíblica coloca no alto desse salmo. Um salmo de ação de graças. O salmista aqui, que a gente não sabe quem é, não aparece o nome dele, não tem nenhuma indicação de quem seja o autor, mas ele conta de uma situação em que ele passou por um perigo de morte, clamou ao Senhor e foi atendido. É simples assim a história, né? O texto enfeita, o texto traz de maneira poética, várias vezes retoma essa ideia, mas ele louva ao Senhor, ele diz que ama ao Senhor, porque ele ouve a sua voz e as suas súplicas. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, eu quero propor esse tema para esta mensagem. Deus escuta as nossas orações.
Deus escuta as nossas orações. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Ele escuta as nossas orações e se comove com a nossa dor. Deus escuta as nossas orações e se comove com a nossa dor. Os versículos 1 a 4, em uma outra tradução mais simples para a gente entender, diz o seguinte: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto eu viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Então o nosso salmista está falando de um Deus que é soberano, que está lá no alto dos céus, que está lá sentado no alto do seu trono, e lá do alto do seu trono Ele escuta a nossa voz e se inclina para ouvir. Ele presta atenção na gente, Ele não está perdido nos seus pensamentos altos, Ele não está perdido controlando o universo, vendo para que lado vai cada estrela e se esquece da gente, muito pelo contrário. Cada ser, cada corpo celeste, cada pontinho, cada átomo do universo está debaixo do seu controle, está debaixo da sua atenção. A palavra do Senhor vai dizer que nem uma folha cai de uma árvore, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, sem que o nosso Deus saiba e permita. Então Ele escuta a nossa voz, Ele está escutando o tempo todo. Talvez a gente não consiga nem falar na hora, mas um pensamento que a gente mande para Ele já é uma oração. A nossa oração silenciosa, a nossa oração em pensamento, Ele também se inclina para ouvir. E Deus para escutar a nossa oração, não por uma curiosidade mórbida, não apenas porque Ele se interessa pela história e quer ver o que acontece, não. Ele se interessa pelo bem daqueles que o amam, Ele se interessa pelo bem daqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança. Se Deus desprezasse a nossa oração e o nosso clamor, Ele estaria desprezando a sua própria imagem e semelhança, e Ele não faz isso, porque Ele zela pelo seu nome, Ele zela pela sua imagem. Então Deus não nos ignora e Ele não quer nos ignorar. Por quê? Porque nós somos feitura dEle, nós somos imagem e semelhança dEle. Acreditar num Deus que se comove com a dor da humanidade é a base da fé bíblica, é a base da fé da Escritura, quer no Antigo Testamento e lá no judaísmo, quer no Novo Testamento e no cristianismo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então é um Deus que se comove com a dor da humanidade, é um Deus que se comove com a nossa dor e age. A sua comoção levou Deus a prometer a salvação para os nossos primeiros pais. Logo que trouxeram ao mundo o pecado, a morte, a dor, o erro, Deus promete: olha, o filho da mulher vai vir e vai esmagar a cabeça da serpente. Esse erro que vocês cometeram, que trouxe a morte, que trouxe a dor, que trouxe a doença para o mundo, eu vou resolver, e um descendente da mulher vai resolver isso. A comoção de Deus o levou a promover o êxodo. Ele escutou o gemido do povo que sofria debaixo do chicote de Faraó, debaixo da escravidão, e agiu, e separou esse povo para servir de exemplo para os demais, para mostrar para o mundo o que significa andar com Deus, o que significa confiar em Deus. E essa comoção de Deus com o nosso sofrimento o levou a enviar o seu Filho para nos resgatar do mal que nós mesmos trouxemos para o mundo. Então nós estamos diante de um Deus que escuta as nossas orações e se comove com a nossa dor. Nós também estamos diante de um Deus que escuta as nossas orações e nos socorre nas nossas angústias. Os versículos 8, 15 e 16 vão dizer: Ele livrou minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. O Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo, e tu me livraste das minhas correntes. Para o salmista, o socorro foi concreto, foi o alívio de um perigo de morte. A gente não sabe se de um inimigo ou se de uma enfermidade. Mas mesmo quando a sua confiança foi abalada, na hora do mais profundo desespero, naquele momento em que ele aflito pensou: eu não tenho ninguém em quem contar, ninguém com quem contar, né? Todo homem é mentiroso, não tem ninguém em quem confiar, estou perdido. Mesmo na hora desse aperto mais profundo, da maior dúvida, o socorro veio.
E o socorro de Deus veio no momento exato. No versículo 3 ele vai dizer que os laços da morte, as cordas da morte o agarraram. No versículo 16 ele vai dizer que Deus quebrou as suas correntes. Ele foi salvo, mesmo na hora da mais profunda dor, da mais profunda dúvida. E essa libertação foi completa, como diz o versículo 8. Deus não apenas retirou o perigo físico da queda aos meus pés, mas também o perigo espiritual, a minha alma da morte, e o perigo emocional, os olhos das lágrimas. Deus oferece uma vida que é completa, um livramento que é completo para o seu servo. E Deus nos oferece o socorro que é completo ao enviar o seu Filho para entregar sua vida na cruz em nosso favor. E por meio disso, por meio da entrega de Jesus na cruz, Ele nos promete uma vida que se completa quando Ele voltar para restaurar todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, os versos 1 a 4 vão dizer o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também já não existia mais. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aleluia. O socorro que Deus nos oferece das nossas angústias será completo e será definitivo, e a gente não vai mais ter medo de morte, de dor, de doença, de separação. Esse alívio ele começa a conceder agora, e Ele vai oferecer de maneira definitiva na sua volta. Quando vierem novos céus e nova terra, nenhuma das coisas que hoje nos afligem e que nos preocupam, e das quais Deus continua a precisar nos livrar hoje, elas jamais tornarão a nos afligir. E finalmente Deus escuta as nossas orações e por isso merece a nossa adoração. Os versos 12 a 14, 17 a 19. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Oferecerei a Ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Então, qual é a resposta que Deus espera de nós, uma vez que nós pedimos o seu socorro e Ele nos ouviu? Gratidão. Gratidão que se traduz na prática como adoração, como culto. Os versículos 12 a 14, 17 a 19 são um refrão, são ideias que se repetem, são a sua parte mais importante, porque quando a gente está numa música, qual é a parte mais importante? O refrão, aquela ideia que volta, que se repete, aquela ideia que o poeta quer que a gente fixe na nossa cabeça. Essa é a ênfase do nosso salmista. O que eu posso oferecer ao Senhor? Eu vou adorar o meu Deus, eu vou agir com ação de graças para o meu Deus. No meio do povo de Deus, eu vou louvar o nome do Deus que me salvou. Deus quer que nós celebremos o seu livramento. Como o salmista se propõe a fazê-lo? Cumprindo seus votos na presença do povo de Deus, reunido para o culto. No Antigo Testamento isso era uma grande festa, e eles levavam para o templo animais que eram sacrificados, e uma parte desses animais voltava, a carne desses animais voltava para as pessoas celebrarem, para as pessoas fazerem um grande churrasco, um grande banquete, para se alegrarem na presença do Senhor. Deuteronômio 12, os versos 6 e 7 vão dizer: ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir os votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor seu Deus e se alegrarão com tudo o que realizaram, porque o Senhor seu Deus os abençoou. Então o sistema do Antigo Testamento era esse, né? Você foi abençoado por Deus, foi livrado de uma doença, foi libertado dos seus inimigos, você faz um voto ao Senhor: Deus, se o Senhor me livrar, eu vou levar um sacrifício lá no templo, então eu vou cumprir os meus votos, né? Eu fui liberto, eu fui abençoado,
vou levar o meu voto, o meu sacrifício lá no templo. O animal era abatido, era limpo, era cortado, uma parte da carne ficava para o sacerdote, a outra voltava para você. E você podia churrasquear e se banquetear com a sua família, se alegrando na presença do Senhor. Hoje, nós podemos e estamos fazendo a mesma coisa, vindo à igreja e no meio do povo de Deus reunido em culto, falando publicamente: olha, Deus me libertou, é por isso que eu estou aqui. Deus me salvou e por isso eu estou aqui. Deus me curou e por isso eu estou aqui. É para isso que nós estamos aqui hoje. Aqui no Brasil é normal, né, a gente vê por aí esse costume de colocar uma faixa no meio da rua, né? Agradeço a São Fulano a graça alcançada, né? Não sei se vocês já viram isso por aí. Legal, né? Nós, como protestantes, como evangélicos, não tratamos com os santos, tratamos diretamente com Deus, com o Pai, por meio de Jesus. E a gente poderia muito bem fazer uma faixa assim, ó, agradeço a Deus pela graça alcançada também. É uma forma de mostrar publicamente a nossa fé e a nossa gratidão. Mas mais importante do que faixa ou qualquer outro ato de ação de graças, inclusive vir à igreja, é o nosso coração. É o nosso coração. É como está a disposição do nosso coração com gratidão depois de ter recebido a graça de Deus. Porque afinal de contas é muito comum, na hora do aperto a gente volta a ser crente, né? Na hora do aperto a nossa fé volta, que é uma beleza. E de repente, quando a gente sai do aperto, quando a gente volta a ter folga, a gente volta a ter espaço, de repente a gente começa a esquecer de Deus de novo. Aí não adianta muito, né? Então, que os momentos de aperto e que os livramentos, que as bênçãos que Deus nos dá, sejam ocasião da gente começar a andar mais perto de Deus, cultivar proximidade com Deus, cultivar intimidade com Deus, comunhão com Deus na vida diária. Nosso salmista vai dizer ao longo do salmo: eu orarei enquanto eu viver. Eu orarei enquanto eu viver. Não é apenas lá no refrão, indo para o templo e levando o seu sacrifício e cumprindo o seu voto. Não. Orarei enquanto eu viver. Invocá-lo-ei enquanto eu viver, no versículo 2. Volta minha alma a descansar, volta a confiar, volta a ter tranquilidade, porque Deus tem sido bom para com você. E por isso eu andarei na presença do Senhor. Ou seja, como é que eu vou andar no meu dia a dia? Vou andar como se eu soubesse o tempo todo que Deus está aqui do meu lado andando comigo. Como seria o nosso dia? O que seria diferente no nosso dia se eu tivesse essa consciência? Olha, Deus está aqui do meu lado, andando junto comigo. Será que eu ia falar as mesmas coisas do mesmo jeito? Será que eu ia frequentar os mesmos lugares, as mesmas páginas de internet, as mesmas páginas de Instagram? Será que eu faria o meu dia do mesmo jeito, sabendo que Deus está aqui do meu lado junto comigo, fazendo companhia? Cultivar a presença de Deus na nossa vida particular e também na nossa vida de culto. Tomarei o cálice da salvação, no versículo 13 diz o salmista. Esse versículo, chegando no Novo Testamento, chegando na história da igreja, muito rapidamente tomou um tom de Santa Ceia. Quando a gente fala em cálice, a primeira coisa que a gente pensa é em Santa Ceia, né? Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós e por muitos, vai dizer o Senhor Jesus. Então nós tomamos o cálice da salvação, para nós o cálice da Santa Ceia. E o que é a Santa Ceia para nós? Para além de ser um meio de graça, para além de ser um jeito da gente receber a bênção de Deus, o poder de Deus na nossa vida e no nosso corpo. A Santa Ceia é comunhão. A Santa Ceia, a Eucaristia, é nós estarmos junto com Deus, de maneira íntima, sentados na mesa com Deus, jantando com Deus, ceando com Jesus. E não apenas com Jesus, mas com cada um dos nossos irmãos. Então, cultivar a presença de Deus na nossa vida de culto. Tomarei o cálice da salvação. O que significa para nós? Significa que eu quero estar com os meus irmãos e que eu quero estar com o meu Deus. Eu quero estar mais presente na vida de culto da igreja. Eu quero estar mais presente com Deus na minha vida. Eucaristia é comunhão. E o salmista nos convida. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora que Deus me salvou, agora que Deus me deu saúde, que Deus me deu vida de novo? Tomarei o cálice da salvação. Vou andar junto com o povo de Deus, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, que é a igreja hoje no Novo Testamento. Então, o que eu faço para andar mais perto com Deus? Ando mais perto do seu povo, e ando mais perto dele no meu cotidiano.
lendo a Bíblia, orando, tendo uma vida de cultivar a presença de Deus com a gente. Que nós tenhamos essa consciência e que Deus aumente a nossa fé, nos dando sempre mais motivos para orar, atendendo às nossas orações e dando mais motivos de gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós passamos agora ao rito dos sinos, né, ao grande motivo da nossa celebração e do nosso culto. Nós temos a oportunidade de render a Deus graças, e nós vamos fazer isso agora, dando a palavra aos nossos irmãos, aqueles que quiserem, que tenham um motivo de ação de graças, de vir aqui à frente e dizer: olha, Deus me salvou, Deus me libertou, Deus me deu cura, Deus agiu na minha vida. É a oportunidade da gente vir aqui e, como o salmista fez, olha, no meio do povo de Deus eu vou agradecer. E como se faz nos hospitais, a gente vai agradecer também, tocando o sino, cada um dos nossos irmãos. Então, quem tem o desejo de vir à frente, né, não é um costume muito nosso nessa parte do testemunho, mas é bíblico. Quem tem o desejo de agradecer ao nosso Deus? Dona Meire, vem cá. Boa noite, irmãos. Eu estou aqui em nome da minha filha Débora. Ela me ligou hoje à tarde, ela está sabendo dessa cerimônia e ela quer também deixar aqui o testemunho dela, o agradecimento. Foram muitas orações dos irmãos, de pessoas lá de Diadema, de São Paulo. Para os irmãos que não sabem, a minha filha passou por uma cirurgia muito difícil, cardíaca, e foi assim uma descoberta também milagrosa. Ela não sabia que ela tinha todos os problemas que ela tinha. Ela foi para resolver um problema simples no hospital e Deus mostrou para ela e para os médicos que ela precisava fazer 3 pontes de safena, substituir a válvula mitral e ainda tirar uma parte do músculo do coração e 2 nódulos do pulmão cancerosos. Ela estava trabalhando com toda a saúde, sem imaginar o que ela estava passando. Então, nós, a igreja, os amigos, todos nós começamos a clamar a Deus pela saúde dela. Ela ainda tem filhos pequenos, não, mas tem filhos adolescentes precisando dela. E ela falava: mãe, eu me preocupo com os meus filhos, né? Vamos pedir para Deus mais um tempo de vida para mim. E ela hoje está trabalhando, até ela reclamou bastante hoje de canseira, que trabalhou muito hoje, mas a cirurgia dela foi dia 30 de maio desse ano. E ela está ótima, trabalhando com saúde e com prognósticos muito bons de vida normal. Então, nós temos que agradecer isso para Deus. Eu estou aqui por essa razão hoje. O sino, então. Amém. Glória a Deus. Quem mais gostaria de dar graças? Ajuda. Aprender a falar no microfone. Boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus, claro, as coisas todas que o pastor falou, estou de acordo, e queria agradecer a igreja, porque eu senti a força da igreja orando por mim no tempo em que eu fiquei hospitalizada, depois em casa, hospital de novo, em casa, hospital. Foi aquela rotina de mais de 3 meses. E eu senti a força da oração da igreja. Eu quero agradecer muito aos irmãos por isso. E não foi só essa igreja, eu sei que outras de parentes, de amigos e todos, muita gente que fez oração, e eu agradeço bastante
a todos. E acho que eu estou curada, porque pelo menos os últimos exames todos tá tudo bem. Amém. Muito obrigada. Só vai com força. Deus abençoe. Temos mais motivos de oração, motivos de gratidão, de agradecimento, curas que a gente recebeu, melhoras que a gente recebeu. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Como todo mundo sabe, eu estou aqui pelo meu filho, pelo acidente que meu filho teve há 4 anos atrás. Passou por 19 cirurgias, um menino que quebrou a 2ª medula do pescoço, não chegou com vida no hospital, mas Deus escutou uma oração tão pequena que eu fiz, mas foi tão de coração, que Deus deu a vida de volta para ele. Porque quando eu cheguei no hospital, o médico falou: a senhora quer ver o corpo? E eu trouxe um filho vivo, que hoje anda, dirige, não ficou com sequela mental, tem sequela física, mas ele esse ano se forma, com a graça de Deus, na faculdade, não a que ele fazia, uma outra, mas para quem chegou para ver um corpo, eu trouxe um filho vivo. Passamos por muita tribulação, mas a igreja não se cansou em orar e abençoar a vida dele, e a gente nem era membro da igreja, eu nem frequentava a igreja. Algumas pessoas me conheciam, mas eu não frequentava a igreja, e ele ainda não veio. Deus ainda vai tocar no coração dele de vir. Mas foi muita oração, muito carinho, muita mensagem, e eu só tenho a agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer. Eu sei que ainda nós vamos enfrentar um pedacinho, mas eu sei que Deus me deixou ele para me deixar ele perfeito. Porque Deus me deu ele perfeito e Deus vai deixar ele perfeito. Porque quem vê ele na rua fala: Sandra, nem parece que ele sofreu acidente. Eu falei: e vai ser continuar desse jeito. Por mais que ele ainda tenha um pedacinho para passar, Deus vai pôr tudo no lugar para realmente não parecer que ele passou por tudo que ele passou. E que as cicatrizes que ele tem no corpo seja só para ter testemunho que existe um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida e um Deus que escuta. Porque foi um milagre que ninguém acredita, mas só quem viveu e quem acompanhou, como a igreja acompanhou e sabe, o milagre que foi. Então, só tenho a agradecer a Deus e a oração de todos e o carinho. Amém. Amém. Pode balançar com força. Amém. Temos algum outro motivo de gratidão? Eu vou pedir ao presbítero Murilo fazer uma oração de ação de graças, encerrando esse momento. Oremos. Senhor Deus, como é bom escutar cada palavra aqui, ó Pai, e saber que Tu, na Tua infinita graça, no Teu infinito amor, pôde alcançar essas vidas, ó Pai, pôde dar a cura e voltar aqui, ó Pai, para Te agradecer, ó Pai. Te agradecemos porque sabemos que dependemos de Ti, ó Pai. Sabemos que somos totalmente dependentes da Tua graça sobre nossas vidas, ó Pai. É pela misericórdia e do Teu amor, ó Pai, que nós conseguimos caminhar.
conseguimos estar fortes, firmes, Senhor, e a Tua palavra que é viva e eficaz toca o nosso coração, ó Pai. Agradecemos por cada testemunho da Sandra, da tia Meiri, da Débora, ó Pai, que Tu esteve junto com ela, ó Pai, naquela cirurgia, orientando os médicos, orientando também os médicos que estiveram com o Murilo, ó Pai, e também com os médicos, ó Pai, que estiveram na cirurgia da tia Marilda, ó Pai. Confiamos sempre nesse cuidado, ó Pai, que Tu tens conosco, ó Pai. Confiamos no Teu amor que transcende o nosso entendimento, ó Pai. Agradecemos-Te neste momento e Te pedimos, ó Pai, que Tu continues com a Tua igreja, com o pastor, com todos aqui, e que possamos, ó Pai, ver milagres, porque os milagres eles acontecem, ó Pai. Agradecemos-Te por este momento e Te pedimos, ó Pai, que Tu estejas estendendo a Tua graça sobre aqueles que ainda necessitam do Teu cuidado, ó Pai. E esteja com todos os nossos queridos que estão encamados, enfermos, e cremos, ó Pai, que Tu estás agora com cada um deles, ó Pai. Nos lembramos do Senhor Roberto e nos lembramos de todos os queridos que precisam do Teu apoio, do Teu carinho, do Teu cuidado, ó Pai. Esteja com eles, é isso que Te pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos e irmãs, o texto que nos despede da casa do Senhor nessa noite, o Salmo 121, nos diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda.
É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Confiados nesta fé, fiquemos de pé, façamos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebei a bênção. Que Deus, a fonte da esperança, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Eu quero agradecer a presença de todos os queridos, em especial os que nos visitam. Deus os abençoe. Alguns avisos rapidinho. Amanhã, às 9 da manhã, nós continuamos com a nossa escola dominical. Nós estamos estudando o Novo Testamento. Amanhã nós começamos o Evangelho segundo João. Então, nosso curso de introdução e análise do Novo Testamento, o Evangelho de João, a gente começa às 9 horas com um café, né, uma oportunidade da gente colocar a conversa em dia também, uma meditação rápida na Palavra de Deus. Então, o Evangelho de João, primeira parte. Oração nos lares na próxima sexta-feira, na casa do presbítero Murilo, na casa da diaconisa Priscila. Vão receber a oração na casa deles na próxima sexta-feira. E amanhã, no nosso culto, a gente vai continuar estudando sobre os meios de graça. A gente falou na semana passada sobre a palavra de Deus e o poder dela. Nós vamos falar amanhã sobre oração e o seu poder para a nossa vida. Nós estamos aqui hoje por causa do poder da oração, porque nós cremos no poder da oração. Então, nós vamos continuar falando disso, da sua importância, do poder e do amor de Deus na nossa vida, que é termos uma vida de oração. Queridos irmãos e irmãs, vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Amém.